Por isso, quando Jesus ele começa o ministério dele, ele chama os discípulos, né? Ali, segundo o que está no livro de Mateus, nós começamos a falar na semana passada, no Sermão do Monte, e no começo do ministério dele ali, no começo dos ensinamentos, o primeiro sermão dele, ele traz os discípulos para cima, né, para um alto, para cima de um monte, e as multidões estão acompanhando. E nesse momento, Jesus ele se compadece das multidões. Ele está ali compadecido das multidões. Mas o que está acontecendo ali? As multidões, eles não tinham nenhuma dificuldade de acompanhar Jesus, né, irmãos? Ainda que fosse no começo do ministério dele, as multidões acompanhavam Jesus. Mas o ensinamento que ele está dando ali é um ensinamento que era direto aos discípulos, mas que as multidões também estavam fazendo proveito daqueles ensinamentos. Ali nas multidões haviam todo tipo de pessoa, gente que tinha entendimento A, entendimento B, pessoas que tinham um tipo de vida, de vivência, um tipo de compreensão, de entendimento, mas nada disso fez diferença para Jesus. Ele começa a ensinar, então, não é para que as pessoas elas entendam que existe uma maneira correta. Ele começa a ensinar a partir de uma síntese. Então ele lança uma semente. E essa semente, que a gente pode sintetizar ela, é como se fosse uma semente natural, que você lança ela no solo, ela vai eclodindo, você continua a sua vida, de vez em quando você passa lá para ver o que está acontecendo, aquilo já virou um broto, né? Começou a crescer, mas você não percebe o crescimento natural disso aí, porque ele é orgânico. Então Jesus ele lança essa base, ele lança essa compreensão, esse entendimento a partir do Sermão do Monte. Então, como eu disse na semana passada para os irmãos, se nós pegarmos o Sermão do Monte lá do final dele e começarmos a reduzi-lo, vamos reduzindo, nós chegaríamos nesse versículo 3, né? Que é onde a irmã Elma ficou a semana inteira matutando, para que nós pudéssemos aqui falar um pouco a respeito, que é bem-aventurado aquele que se vê pobre, irmãos, de espírito, aquele que entende a sua necessidade espiritual, mas ele não forja uma vida espiritual a partir do entendimento dele, mas ele é bem-aventurado porque ele confia que ele é necessitado de espírito, que ele é pobre de espírito. Então, esse pobre de espírito, esse que entende que ele é um necessitado de espírito, o que acontece? Dele é o reino dos céus. Mas a pessoa que se vê dentro da revelação, uma pessoa forte espiritualmente, ela entende que ela é capaz de ser rica espiritualmente, né? Aqueles que chegaram para Jesus e disseram, mas Senhor, eu observo a lei. Ele chegou como se fosse uma pessoa muito capacitada, né? Muito preparada. Eu tudo tenho observado. E Jesus, ele sempre dá uma palavra, normalmente uma outra questão, né? Uma outra pergunta a respeito, para que a pessoa perceba que não, que ela não é isso que ela pensa que ela é, que ela é dependente do reino de Deus. Então, quando Jesus ele começa a ensinar a partir disso aí, eu achei muito interessante a gente trazer esses ensinamentos hoje, nos dias de hoje, para que a gente possa desenvolver também esse entendimento a respeito do que é ser um pobre de espírito. A partir daquela conversa, Jesus ele sobe no monte. Para que ele sobe no monte, né, irmãos? Será que faz sentido ele subir naquele monte? Todo sentido. Porque quando a lei foi dada, ela também foi dada a partir de um monte. E no Monte Sinai, a única pessoa que subiu foi Moisés. E quando Moisés sobe no Monte Sinai, Deus ele cria ali um cenário de horror, um cenário de medo, um cenário de pavor, porque as nuvens densas tomam o local, raios, trovões, né? Relâmpagos e terremoto acontece, o monte treme. Então cria esse cenário de horror ali, de terror.
e é dito para que ninguém toque no monte, para que ninguém se aproxime de Deus ali, né, daquilo que era a revelação, aquilo que seria a palavra trazida por Deus, que ninguém poderia se aproximar, se até um animalzinho tocasse no monte, ele morreria. Então os irmãos conhecem bem a história. Mas quando Jesus ele sobe, ele muda esse cenário. Ele sobe para o monte, e aí as pessoas olham para aquele monte, não tem uma nuvem densa, não tem um cenário de horror, não tem raios e trovões, não existe nenhuma tremor de terra, não existe nenhuma proibição, não existe de alguém chegar naquele monte e morrer fulminado. Ali, as multidões podem se aproximar. Então Jesus ele começa o ministério dele fazendo o quê? Aproximando as pessoas, trazendo as pessoas para a reconciliação com o Pai, que a lei não fez. A lei não pôde fazer, porque não era o propósito da lei fazer. A lei não foi dada para que isso acontecesse, porque não era o propósito da lei. A lei, ela veio como o ministério da morte. Só que a graça, ela vem como a vida, né? Então Jesus, ele aconchega as multidões até ele, e ele começa a ensinar os discípulos. Mas ele sobe para que as pessoas possam entender a vida, irmãos, ter uma visão daquilo que Jesus ensina pela perspectiva mais alta, né? Aquilo que é a partir da perspectiva de uma visão de cima. Porque o povo, a humanidade, ela sempre entendeu Deus a partir de uma visão de baixo. Só Jesus ele conseguiu trazer para nós essa perspectiva da visão de cima. Porque Moisés, o que ele tinha de Deus era a partir da visão da terra para o céu. E os demais também, tá, irmãos? Eu não vou começar a citar nome aqui, mas que os irmãos abram a mente para que vocês entendam isso. Às vezes você está afirmando tanto uma coisa, irmãos, que é de uma pessoa que teve uma perspectiva de um Deus visto de baixo para cima. E você esquece da maior revelação de Deus para nós, que é a partir de um homem que entende Deus de cima para baixo. Então, essa era a proposta de Jesus. Ele sobe, ele conhece a humanidade, ele sabe dos problemas da humanidade, mas ele precisa mostrar para a humanidade que não existe só a visão daqui de baixo para cima. Porque essa visão de baixo para cima é a visão distorcida, é a visão de quem quer desfrutar. Mas existe a visão de cima para baixo, que é a visão real, que é a visão de quem frutifica. Então, essa é a perspectiva de Jesus, de trazer uma visão do alto para baixo, para que as expectativas aqui do baixo sejam conhecidas a partir da visão de cima para baixo. Então, Jesus vê aquela multidão, aquele monte de gente ali, né? Gente que está vivendo ali seus maiores problemas, vive as suas dificuldades, e ele então começa a ensinar a partir da perspectiva do alto para baixo, não da expectativa do baixo para o alto, como a multidão vivia, como as pessoas até então viviam, da expectativa de baixo para cima. E ele começa a trazer essa visão. Então, eu vou muito devagar aqui na mensagem, irmãos, porque eu quero que você entenda isso. Eu quero que você compreenda isso. Se você é uma pessoa que até hoje você sempre viveu a partir de uma expectativa daqui de baixo para cima, você precisa mudar esse entendimento. Você precisa chegar na realidade de Deus. Porque a religião, ela sempre revelou para nós essa expectativa daqui de baixo para cima. Então, o homem ele quer ir para o céu, ele tem que orar para ir para Deus, para acessar a Deus. É sempre, toda a religião, né, toda a crença, ela sempre nos levou a uma expectativa daqui de baixo para cima. Então, o homem sempre viveu nessa expectativa de tocar Deus, de alcançar Deus a partir daqui de baixo, a partir desse andar inferior, desse andar térreo. E aí, então, Jesus ele vem para mudar essa compreensão. Ele veio
para mudar esse entendimento. Então, ele vai ensinar a partir da perspectiva de quem está vendo de cima. Então, se você pega os ensinamentos de Jesus, você vai ver que ele ensina diferentemente de todos os outros. Ele ensina, igual os irmãos já disseram aqui, a partir daquilo que eles estão vivendo no dia a dia. Ele pega situações do dia ali, da época ali, e ele coloca nessa situação a revelação, e as pessoas então começam a entender o evangelho orgânico, o evangelho a partir do ser. Por quê? Porque ele tem um ensinamento que é a partir de quem está vendo de cima. Então ele vai para o monte, e ele junta ali o povo. Aí ele diz, isso aqui agora é para quem quer aprender. Ele está falando com os discípulos, mas a multidão está recebendo isso também, né, irmãos? A multidão está vindo atrás dele, e as multidões ali pega de carona aquilo que ele está ensinando para os discípulos, né? Então isso aqui é para quem quer aprender. Então preste atenção. O Sermão do Monte é algo diferente do que você vai ver na Bíblia dali para trás. Você vai ver coisas diferentes a partir dali, desse ensinamento de Jesus. Então, ele reuniu os discípulos e passou a ensiná-los. As multidões ouvindo o que ele dizia, mas ele estava dizendo para os discípulos, as multidões ficaram maravilhadas com aquilo que ele dizia para os discípulos. Todos escutavam, irmãos. Todos escutavam. Mas aquilo era apenas para que os discípulos ouvissem e fossem transformados no entendimento. Então, aquela palavra era direcionada para que os discípulos ouvissem, mas todos escutavam aquela palavra. Olha que maravilha, né? Então, Jesus ele está construindo um conhecimento a partir de uma síntese, igual eu disse para os irmãos. Como alguém está plantando uma semente, e essa semente nasce, né? Ela eclode, vai se abrindo, vai crescendo, até que a pessoa percebe essa semente no seu sentido mais pleno, mais amplo, esse sentido mais completo, tá? Mas isso é um crescimento que é gradual, que é orgânico, isso vai acontecendo. E depois dela perceber esse conhecimento, esse sentido pleno daquela revelação, que a planta, né, que aquela semente já está pronta, ela vai perceber então os frutos daquela semente. Só depois ela percebe os frutos daquela semente. Então ela está dentro de um processo de frutificação. Ela entende isso. E não de um processo de desfrutar, mas ela está para frutificar. Eu não estou dizendo para os irmãos, eu vou colocar aqui para que os irmãos entendam, tá, irmãos? Não é pecado você desfrutar das coisas de Deus, mas o propósito original de Deus é gerar filhos para que eles frutifiquem. Então entenda isso, não vai depois vai entender que eu estou dizendo que é pecado desfrutar das coisas de Deus. Não é pecado, mas não deve ser o nosso propósito de vida, irmãos. Isso não tem que ser o nosso ministério, a nossa visão, né? Desfrutar das coisas de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então isso é uma palavra conclusiva de Jesus, tá, irmãos? Uma palavra conclusiva, ele está concluindo isso. É uma semente, é uma palavra conclusiva, é uma palavra verdadeira. É uma palavra no seu sentido mais real. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas esse pobre de espírito aqui não é no sentido, por exemplo, que a pessoa fala assim, bem-aventurado o pobre de saúde. Então o doente é bem-aventurado? Não é nisso que ele está dizendo. Bem-aventurado o pobre vamos colocar assim, o pobre de amor. Então a pessoa que odeia os outros, que não ama ninguém, ela é bem-aventurada? Então não é nesse sentido. O sentido aqui da palavra é bem-aventurados aqueles que pelo Espírito, pela compreensão, pelo entendimento, eles entendem a sua posição enquanto homem que fica galgando os seus direitos com Deus. Então ele entende isso.
Porque a pessoa que não entende isso, ela certamente é uma pessoa religiosa. Certamente ela é religiosa. Então, nesse sentido, o pobre de espírito, irmãos, é aquele que entende que, pelo Espírito, é revelado a ele que ele é um necessitado de Deus. Ele não tem em si a condição de prover para ele mesmo qualquer situação que seja independente de Deus. Por isso ele é pobre de espírito, por isso ele entende a sua necessidade espiritual, e quando ele entende essa necessidade espiritual, ele entende essa miséria espiritual dele, essa condição que ele não tem como ele gerar, né? Ele não gera, mas ele é dependente do reino de Deus. Então é essa condição do ser que é o feliz, é o bem-aventurado. Então, a gente tem que olhar muito para Jesus, porque ele vai se desfazendo, irmão. Ele que é o Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, ele entra nesse mundo de que forma? Ele entra para se fazer pobre, para não ficar na dependência daquilo que poderia ser a divisão dele entre Deus, ele e o Pai, né? Mas o que acontece? Ele se fazendo pobre, ele nasce como pobre, se fazendo pobre, ele vai revelando para nós que a bem-aventurança está na pobreza e não na riqueza, igual as pessoas pensam. Já frequentei igrejas que as pessoas diziam, olha, se você não tem nada, você não está revelando a grandeza de Deus. Então você tem que ter as coisas. Eu ouvi isso. Mas Jesus, ele se fez miserável, ele se fez pobre. E foi a pessoa que mais revelou Deus. Que mais revelou Deus. Então, Deus, ele não é bendito na riqueza, ele é bendito na pobreza. É você entender ele nas suas misérias, nas suas necessidades. Então, disse que é conclusivo, bem-aventurados aqueles que não confiam na sua própria capacidade de elaborar a espiritualidade. Talvez nós, na nossa convivência com a religião, nós sempre tivemos o entendimento que nós poderíamos elaborar a nossa espiritualidade. E nós vivemos elaborando a nossa espiritualidade. Então, quanto mais eu leio, mais eu estudo, mais espiritual eu me torno. Então, se eu vou lá aprender o hebraico, o aramaico, vou aprender o grego, vou aprender a origem da língua, vou aprender o que significa aquela palavra na sua origem, mais espiritual eu me torno. E agora eu sou mais espiritual do que os outros. Maior eu vou me tornando. Quando o João Batista é questionado, né? E as pessoas chegam para o João Batista e falam, João Batista, é o seguinte, os discípulos de Jesus lá fazem muito mais do que você aqui e os seus discípulos. João Batista responde para eles, olha, que ele cresça, porque esse é o sentido, tá, irmãos? Que ele cresça e que eu diminua. Só que, na questão, do nosso ponto de vista, de elaborar a nossa espiritualidade, nós achamos que quanto mais conhecimento nós temos, melhor nós nos tornamos. E às vezes é o contrário. Porque você está adquirindo muito conhecimento, você está se afastando do propósito daquilo que é de Deus, daquilo que é o onde de Deus. Porque você está se enchendo de conhecimento, está se enchendo de informações, mas está perdendo a essência do teu ser, por causa desses conhecimentos que nós vamos adquirindo. Então, até muito conhecimento, irmãos, nós temos que estar vigilantes a respeito disso, porque pode se tornar perigoso, pode se tornar alguma coisa que se materializará de uma forma ruim para nós. Porque a nossa espiritualidade, ela não tem como ser elaborada por nós mesmos. Não tem como você elaborar a sua espiritualidade. Não é os seus jejuns, não são as suas devotas e longas orações, né? Não são as suas leituras aí prolongadas que vai te fazer espiritual.
Não é isso. Nunca foi isso. Mas os homens sempre acharam que era dessa forma. Então, quando o filho percebe que ele é pobre de espírito, irmãos, ele entende essas coisas. O espírito diz ao filho: não, você não consegue elaborar a sua espiritualidade, não tem como. Você é um ser que não tem como acessar Deus por si mesmo. Isso não vai, você não vai conseguir. É um engano você viver assim. Então, esse ser que ele tenta, né? Que ele confia na própria capacidade de elaborar a espiritualidade, ele nunca se vê, ele nunca se coloca submisso à revelação de Deus. Ele não se coloca. Então, irmãos, uma coisa que eu gosto de falar bastante com os irmãos é a respeito da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. O pecado do homem foi o quê? Quando que o pecado entrou no mundo? Quando o homem participou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu estou convidando os irmãos aqui para ser mais maduros agora. Vamos entender que isso aqui não era uma árvore, tá, irmãos? Não era um fruto, mas isso aqui está representado lá no jardim como uma árvore, um fruto. O conhecimento do bem e do mal, ele é inevitável para qualquer pessoa que existe, que nasce, a não ser que ela tenha algum problema mental e alguma dificuldade mental. Tá? Se ela tiver problema mental, ela não vai chegar, dependendo do grau do problema mental dela, ela não vai chegar diante da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas qualquer pessoa normal, qualquer criança, qualquer indivíduo que nasce, qualquer filho de homem que nasce, ele será um dia colocado diante da árvore do conhecimento do certo e do errado, do bem e do mal. E esse homem, ele vai ter, nessa vida, de viver desse fruto do conhecimento do bem e do mal, o querer ser igual a Deus. Ele vai achar que ele é igual a Deus, como está no texto. E o homem, quando ele acha que ele tem o domínio, irmãos, ele não quer deixar o domínio de forma alguma. Por que a proposta de Deus, não, a bênção de Deus, não era para aqueles que vivessem do conhecimento do bem e do mal, mas para aqueles que vivessem da árvore da vida? Eu sempre falei isso, mas eu nunca vi um irmão me perguntar: Morlindo, o que é viver da árvore da vida? Eu nunca vi ninguém me perguntar isso, irmãos. Eu falo para os irmãos: olha, irmãos, a proposta de Deus não é que a gente viva do conhecimento do certo e do errado, mas que a gente viva da árvore da vida. E por longos anos eu aguardo alguém me perguntar: mas o que é viver da árvore da vida? E eu não ouço ninguém me perguntar isso, eu não vejo ninguém me perguntar, então eu também não falo, porque eu acho que o irmão já entendeu o que é viver da árvore da vida, mas eu creio que nem todos entenderam ainda. Viver da árvore da vida é a pessoa que se submete à vontade de Deus. Viver do conhecimento do bem e do mal é aqueles que assumem para si o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é viver do conhecimento daquilo que eu sei que é certo e que é errado. Eu sou livre para isso. E é isso que os homens querem. É isso que os homens sempre buscaram. Viver do conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas quando a gente fala: olha, você não tem que viver do seu livre-arbítrio, mas você tem que se submeter à vontade de Deus. E quando eu me submeto à vontade de Deus, o que acontece com o meu livre-arbítrio? Ele acaba. Porque a partir de agora eu tenho que viver a vontade do meu Pai, e não mais a minha. Por isso que os homens têm dificuldade de viver da árvore da vida. Então, quando Jesus vem, ele fala: eu sou o pão da vida. Mas os homens não querem o pão da vida. Os homens querem viver do seu próprio arbítrio, do seu livre-arbítrio, e não da vontade soberana de Deus. Eles não querem entrar na vida como sendo submissos à vontade de Deus. Não, eu não quero ser submisso à vontade de Deus. Então, os homens fazem o quê? Lá no Salmo 2, que nós lemos esses dias. Não, vamos nos separar de Deus, vamos desatar as correntes, né? Nós não queremos ser submissos à árvore da vida, não. Nós não queremos ser submissos a Deus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Aí Deus dá risada, irmãos. Vocês lembram da mensagem que eu falei esses dias? Aí Deus ri desse povo.
Porque vocês querem viver do seu livre-arbítrio, vocês vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e comendo do conhecimento do bem e do mal, vocês vão viver uma vida miserável, porque o reino de Deus, ele não vai estabelecer em vocês. Porque o reino de Deus é você estar sendo reinado por Deus, e não você reinando em nome de Deus. Você não reina em nome de Deus, você é reinado, você se submete como sendo submisso à revelação de Deus. Aí você está vivendo a vida. Porque se não for assim, você está vivendo o que é o seu conhecimento do certo e do errado. Então Jesus ele fala, bendita a miséria, e não é bendita a riqueza. Bendita a miséria. E o Paulo diz, miserável homem que sou. Ele compreende isso. Eu não consigo elaborar a minha espiritualidade. Eu não consigo elaborar um caminho de ida para Deus. Eu não consigo. Então, miserável homem que sou. A vida humana se constrói a partir daquilo de que Deus se revela ao homem. Essa é a grande verdade, irmãos. A vida, ela é constituída, ela é construída a partir daquilo que Deus revela ao homem. Esse é o mais absoluto, invisível. E esse é o lugar onde eu preciso encontrar com Deus. É nesse local que eu preciso me encontrar com Deus. O local onde ele se revela a mim. Esse é o local invisível que a grande maioria não tem acesso. Como sendo um ser anfíbio, eu posso acessar esse lugar, porém eu não acesso ele, nem tenho conhecimento dele. Esse tem sido um dos grandes problemas. Isso tem sido uma das grandes dificuldades. Então, esse anfíbio, esse ser anfíbio que somos nós, irmãos, nós vamos encontrar esse ser anfíbio lá em Gênesis. Desde Gênesis você já encontra esse ser anfíbio. Quando Deus fala assim, vamos fazer o quê? O homem. Como é que esse homem vai ser? Vai ser de uma imagem terrena e conforme a nossa semelhança. Esse homem, ele revela uma imagem do terreno, desse ser anfíbio, do terreno, da naturalidade, da carnalidade, porém, ele é o quê? A semelhança de Deus. O que você entende que é ser semelhante a Deus? Uma pergunta, né, irmãos? Muito boa. O que é ser semelhante a Deus? Ser semelhante a Deus é quando ele fala assim, conforme a nossa semelhança. Então, se é segundo a semelhança de Deus, eu tenho uma origem totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Então, eu não preciso formar aqui, irmãos, enquanto pessoa, um caminho espiritual. Eu não preciso formar aqui, enquanto pessoa, enquanto esse entendimento natural, não tem como eu formar um caminho espiritual. Porque eu sou de origem espiritual. Nós somos de origem espiritual. Porque essa foi a origem espiritual que Deus deu dentro dessa expressão humana. Então nós somos anfíbios. Mas o problema, irmãos, que dentro dessa realidade, o homem, ele cria uma terceira via. Não foi Deus que criou essa terceira via, mas é o homem que cria essa terceira via. Isso está desde o princípio lá revelado a partir de Gênesis em Adão e Eva. Então, quando ele cria essa terceira via, ele perde esse entendimento de ser esse ser anfíbio, que tem o acesso ao espiritual e ao natural, e ele faz o quê? Ele se vê um ser ambíguo e não anfíbio. E esse se torna o maior problema da raça humana, da humanidade. Quando ele cria essa condição de ser esse ser ambíguo. Então, o que ele faz agora? A partir dessa condição dele, desse entendimento dele,
ele começa a tirar conclusões a respeito de si próprio e acha que isso é suficiente. E onde foi que o homem se tornou um ser ambíguo com a mente dividida? Ele se tornou um ser ambíguo com a mente dividida. Sabe onde ele se tornou esse ser ambíguo com a mente dividida, irmãos? Quando ele achou que tinha opção. Quando ele se deparou com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora ele se vê com opções. Então, se ele tem opção, ele não precisa mais se submeter à vontade de Deus. Porque agora ele tem opções. Então, ele tem uma mente ambígua. Então, nós achamos que temos uma opção. Sabe o que é a queda do ser humano? É o arbítrio. Essa é a queda do ser humano. E o arbítrio é o arbítrio porque quem arbitra, quem escolhe, ele cria a terceira via. Ele não se submete à vontade de Deus, mas ele passa a escolher agora diante da sua própria vontade, diante do seu próprio conhecimento, diante da sua própria vontade de revelar ou de expressar ou não também, né? Então ele não está se submetendo ao plano original mais. Ele perde o Adão, quando ele criou essa terceira via de fazer a vontade dele, ele não se submeteu mais ao plano original de Deus. Ele saiu do plano original de Deus. Ele não quis mais viver da vontade de Deus, da revelação de Deus. Então ele cria essa terceira via na sua ambiguidade e ele acha que agora ele pode ser igual a Deus. Ele pode agora escolher, fazer escolhas, né? Ele tem esse livre-arbítrio e não submete, mas não está mais com a vida dele na submissão de Deus. Então ele não está mais submetido ao plano original de Deus, então a vida não é arbítrio, a vida é submissão. Então quando alguém te perguntar o que é a vida é um arbítrio? Nós temos o direito e condição de arbítrio, tá, irmãos? Mas o filho, ele tem uma vida de submissão. Ele se submete à vontade de Deus e não à sua vontade própria. Eu me submeto ao modelo original anfíbio de Deus, em que o ser espiritual, ele vai se revelar em um ser humano. Essa é a proposta original de Deus. É pegar um ser espiritual, enviar para a Terra, esse ser assume carne e sangue, e esse ser agora que ele é espiritual, ele não é a carne e o sangue, ele é espiritual. O que ele faz? Ele se revela em um ser humano. Esse é o maior desafio, irmãos. Mas a nossa ambiguidade, a nossa divisão de conhecimento e de mente, ele distorceu tudo. Ele tirou esse direito nosso de sermos esse ser espiritual que se revela em um ser humano. E ele começou a dizer para nós, essa mente dividida começou a dizer para nós que nós éramos um ser humano que nós precisávamos nos espiritualizar para podermos ser aceitos por Deus. Então, quanto mais você ora, mais Deus te responde. Quanto mais você vai na igreja, quanto maior a tua oferta, e assim é, em todas as religiões. São pessoas que não entendem quem são de fato e que elas, então, se veem nessa ambiguidade, nessa mente dividida, e elas se colocam debaixo do seu livre arbítrio e não se submete ao plano original e à vontade de Deus. Então você percebe que há uma disputa, essa disputa espiritual aí entre a carne e o espírito, essa guerra do homem interior com o homem exterior. Isso aí é constante, irmãos, isso é inevitável. Por que existe essa guerra, irmão Arlindo? Porque tem um Deus que ele quer se fazer homem. E temos um homem criando a terceira via de fazer uma pessoa que quer ser Deus. Falei por que é a guerra. Tem um Deus que quer ser homem. Está aqui, um Deus que quer ser homem. Mas tem um homem aqui que ele acha que ele pode ser Deus.
Essa é a maior guerra, irmãos. Isso aqui é a maior pressão, a maior depressão da humanidade, é isso que acontece. Porque é uma pressão da pessoa querer melhorar, querer fazer, querer mostrar, que ela acaba entrando em depressão. Porque ela sai do original de Deus, ela sai do plano original da vida, ela sai do orgânico de Deus para se tornar uma pessoa religiosa e que vive a partir, então, das suas próprias convicções, ela arbitra a sua própria vida e não se submete à vontade do Criador, à vontade de Deus. Então, esse dito diabo aí da religião, né, que uns falam diabo, outros falam carne, outros falam a natureza humana, e para nós não importa, tá, irmãos? Esses adjetivos aí não importam, não. Mas o que está acontecendo? É que existe um homem que no seu entendimento, na sua ambiguidade, na sua mente, ele cria uma terceira via. Ele não aceita as propostas originais de Deus. Então, esse homem, criando essa terceira via, é dito para ele assim, olha, você não precisa se submeter à vontade de Deus. É a expressão da serpente no Éden. Você não precisa se submeter à expressão da vontade de Deus. Você não precisa fazer a vontade de Deus por toda a sua vida. Não faça isso não. Não seja o homem que Deus quer que você seja. Não seja esse homem, tá? Então viva do seu conhecimento, viva da sua árvore, viva do seu entendimento. Não seja o homem que Deus quer que você seja. Então você deixa de ser o homem que Deus quer que você seja, para ser o Deus que você gostaria de ser. Quando eu deixo de ser o homem que Deus quer que eu seja, para ser o Deus que eu gostaria de ser, então o que acontece? Eu saio da original, da vontade original. Então vamos devagar aqui para nós entendermos, parece que ficou um pouco confuso aqui. Então seja o homem que Deus quer que você seja e se submeta a esse projeto. Não seja, né? Você não pode ser o Deus que você gostaria de ser. Então não seja esse Deus que você gostaria de ser. Então não projete um Deus à sua imagem, mas você tem que ser a imagem desse Deus real e verdadeiro. Nossas idolatrias, irmãos, carregadas, né, de tanta ambiguidade, ela traz para nós um universo que não se harmoniza. Você não vê uma harmonização. Até mesmo, os irmãos comentaram aqui no início da nossa reunião, você não consegue enxergar uma harmonização nem entre os irmãos que estão ali dentro do mesmo segmento de entendimento, mas não há uma harmonização. Por que não há essa harmonização? Porque um tem um entendimento e o outro tem outro entendimento. Então, eles vivem dos seus próprios entendimentos. O correto seria nós abandonarmos os nossos entendimentos para vivermos a vontade do nosso Pai. Esse seria o mais correto de tudo, para que nós pudéssemos experimentar essa vida nesse reino. Que nós pudéssemos entender bem-aventurados aqueles que pelo Espírito se veem o quê? Em necessidade, que se vê pobre, que se vê necessitado de se submeter à vontade de Deus. E se essa pessoa se vê dessa forma, ela se submete à vontade de Deus, então o reino se revela nela. Se não, o contrário, me fará entender que eu sou um Deus que eu quero ser, e não um homem que eu nasci para ser segundo a vontade de Deus. Então, quando esse universo não se harmoniza, aí nós separamos a espiritualidade da humanidade. É o que muitos entendem. A espiritualidade está separada daquilo que é a humanidade. Então, o divino é uma coisa e o humano é outra. Para a grande maioria, irmãos, o divino é uma coisa e o humano é outra. Então, nós temos um humano devoto buscando o poder do divino. Constantemente. É um humano devoto que busca o poder do divino. Então, é uma vida a partir do quê? Do entendimento terreno que se caminha
para o alto. Então Jesus sobe no monte e fala, olha, eu vou ensinar vocês a partir de uma visão do alto para baixo. Porque a visão de vocês é daqui de baixo para cima. Chega a ser insano, né, irmão? Uma loucura isso, né? Já pensou? O humano devoto que busca um poder divino. Hoje eu dou risada, mas eu vivi isso. Eu sei, senti isso na vida, na pele, né? No dia a dia. Convivi com muitas pessoas assim. Hoje eu acho engraçado, acho que é uma tremenda insanidade isso aqui, mas muitos ainda estão vivendo nesse entendimento. Nós não somos humano buscando o patrocínio do poder divino. Nós não somos um humano que busca o patrocínio do poder divino. Nós somos a vontade eterna de Deus sendo traduzida na mais humana e sublime forma de ser, irmãos. É isso que nós somos. Então, vou repetir para os irmãos gravarem isso aqui. Nós somos a vontade eterna do Deus vivo, do Deus vivente, do Deus poderoso, do Deus que é Pai, que se traduz, que está sendo traduzida na forma humana e mais sublime do ser. É isso que nós somos. Nós não temos formas mais sublimes de revelar Deus do que é ser o homem que ele nos fez para ser. Não existe uma forma maior de revelar isso, irmãos. Muita gente não compreende a ação de Deus. Muita gente acha que Deus ele vem até nós para mudar a gente, para nos mudar, para transformar a gente, para a gente ser aquilo que nós não somos. E é uma forma errada de compreender Deus. Então, quando Jesus ele vem trazer essa realidade do alto, ele vem mostrando isso para nós, irmãos. Então, ele se esvazia de si mesmo, ele se esvazia de todo o poder, ele assume uma condição de absoluta miséria de poder para ser achado em figura do quê? Quando ele se esvazia para ser achado em que figura, irmãos? Será que é uma figura divina? Não. Ele se esvazia para ser achado na figura de homem, humana, e não divina. E quando ele se esvazia, e ele é visto agora, ele se encontra agora, ele é achado em figura humana. Ele é humilhado para revelar a autoridade das virtudes de Deus na nossa vida. Então, aquelas humilhações que o homem Jesus sofreu, naquelas humilhações ele revelava as virtudes de Deus para as nossas vidas. E aí, quando a gente fala dessas coisas, né, igual nós falamos aí num desses estudos atrás aí, muitas pessoas elas ficam nervosas, ficam ensandecidas, ficam bravas. Quando eu falei com os irmãos aqui, que eu disse na igreja que ninguém vai para o céu, houve um alvoroço ali, irmãos, que a pessoa queria me bater lá. Mas é assim que as pessoas se veem, ficam todas nervosas, né? Fica toda ensandecida, né? Porque elas falam que isso é um sacrilégio, isso aí é contra Deus, falar dessa forma que a gente fala do evangelho orgânico. Muitos não entendem isso aí. Não sei se vocês já repararam alguns comentários que tem nos nossos vídeos lá, os próprios irmãos que estão na graça, irmãos, eles não entendem, eles ofendem. Porque eles não entendem assim, eles ofendem a pessoa que está trazendo a mensagem. Eles não analisam a mensagem, mas eles atacam a pessoa. Nós estamos tão apegados às nossas idolatrias que a gente acha que isso vai ofender Deus. Porque nós estamos numa trajetória de quem quer chegar a Deus e não na trajetória de quem já conheceu Deus. Então, qual que é a sua trajetória? Você vive como alguém que quer se chegar a Deus
ou você vive uma vida de quem já conheceu a Deus, quem já conhece a Deus? A bem-aventurança nada mais é do que alguém que, conhecendo a sua origem, ele vai revelar essa origem. Essa é a bem-aventurança. A bem-aventurança, ela vai caminhando, irmãos, do invisível, lá do mais invisível, lá do ponto de Deus, o invisível do invisível, lá onde que ninguém consegue tocar. A bem-aventurança é esse que vai caminhando de lá do invisível, ele caminha até o invisível do visível e continua caminhando até se tornar o visível do visível. Ou seja, ele está caminhando. Ele está em constante transformação. Ele está sendo um revelador. Ele está frutificando e não desfrutando. Então eu tenho aqui metade da bem-aventurança que é subjetivo. Bem-aventurados pobres de espírito. Essa é minha condição de miséria. Bem-aventurados, se eu sou pobre de espírito, então bem-aventurados os que choram também. Ó, o pobre chora, tá? Bem-aventurados. Olha para você ver o crescimento disso aqui, tá, irmãos? Acompanhe o crescimento das bem-aventuranças. Então, se eu sou bem-aventurado porque eu sou pobre de espírito, eu entendo a minha necessidade, a minha miséria de condição, então eu choro. Tá? Bem-aventurados que choram. Então, eu não me ofendo. O ser ambíguo se ofende, ele se sente ofendido com o pecado dos outros. Ele acha que o pecado dos outros pode prejudicar seu projeto de vida. Então, cada vez que alguém peca contra você, ou seu divino está ofendido, aí você vai com o divino em cima dele. Isso acontece o tempo todo. Isso é uma grande verdade, irmãos. Você sabe com quem você está falando? Essa é a pergunta daquele que tem o divino dele e ele aplica o divino em cima daquele que peca contra ele, aquele que faz alguma coisa que não lhe agrada. Gente totalmente desprovida de ambições divinas, mas totalmente encarnado em suas virtudes, conhecendo as suas misérias. Ele não fica ofendido. O que acontece? Ele chora. Os seus próprios pecados. Ele chora a sua própria fraqueza. Ele chora a sua própria necessidade. Porque pelo Espírito ele entende que ele é um pobre. Então, se alguém está me ofendendo, eu choro. Não é porque a pessoa me ofendeu. Eu choro porque eu estou ficando ofendido. Eu choro porque eu estou pensando mal do outro. Eu choro porque eu não estou revelando a paternidade do meu pai. Porque eu entendo as minhas misérias, agora eu choro, irmãos. Mas a pessoa que não entende as suas misérias, quando ela é ofendida, o que ela faz? Ela incorpora o divino e ataca o outro. E nós precisamos assumir essa condição de entender a necessidade do outro e entender o quanto nós temos revelado isso aos demais. Então, esse bem-aventurado, irmãos, ele jamais agride. Ele não é violento. Ele, sendo ofendido, ele não ofende, ele não usa a sua ambiguidade. A ambiguidade fala para ele que ora ele é humano e ora ele é divino. Enquanto ele está no estado dele humano, ele é uma maravilha. Mas a hora que ele incorpora a divindade, ninguém aguenta ele. Ninguém aguenta. Ninguém aguenta um homem incorporado de divindade. Eu sei que tem muita gente que sabe do que eu estou falando aqui, tá, irmãos? Muita gente que vai ouvir essa mensagem depois, que vai assistir esse vídeo, sabe do que eu estou falando aqui. Ninguém aguenta um homem incorporado de divindade.
o santarrão, aí, igual diz o irmão Paulo, né? Ninguém aguenta, irmãos. Está incorporado, ele se acha Deus. Principalmente aí as irmãs casadas, né? Quando o marido chega incorporado de divindade, ele é o senhor de tudo, né? Ele sabe tudo, ele que manda em tudo. As irmãs sabem muito bem, né? O que eu tô falando. Mas também ninguém aguenta uma mulher incorporada de divindade. As irmãs aí, que às vezes elas são as santarronas, né? O marido também não aguenta mulher incorporada de divindade, não, viu, irmãos? Pastor incorporado de divindade, né? Diácono, e tanta gente que se incorpora de divindade ali, que maltrata os outros, ofende, escraviza, porque ele se incorpora de divindade, e tem aqueles que acreditam que realmente aquela pessoa está possuída de uma divindade, e aí essa pessoa tem respaldo de fazer coisas que ela faz em nome de Deus. Então ela revela o Deus que ela gostaria de ser, o Deus que ela quer ser, e não revela o homem que Deus fez ela para ser. Então, esse que incorporou de divindade, irmão, ele não representa, tá? Todo o incorporado, ele não representa. Ele incorpora e é um humano incorporado de divindade, e não é uma paternidade revelada em figura humana. Aí ele não chora. Por quê? Porque ele acha que é o tal, ele não chora. E se ele chora, né, irmãos? Ele chora porque ele está sendo ofendido, né? Se ele chorar, você me ofendeu, eu sou seu pastor, você preste atenção no que eu estou te falando, vai lá e faz o que eu estou te dizendo, né? Ele não chora, mas se ele chorar porque alguma coisa ofendeu ele, chora de raiva, né? Que alguém não tá, a esposa não está fazendo aquilo que eu quero que ela faça. Eu sou a divindade dentro da minha casa, mas a minha esposa não me obedece, então ele chora de raiva porque aquilo ali está machucando ele, o ego dele, né? E ele não é capaz de chorar de compaixão. Ele chora de raiva. Eu acho interessante, irmão, sabe o que acontece quando tem essas brigas, essas discussões, esses problemas na igreja ou na casa? Depois de todo o problema ali resolvido, de tudo que passa, o que fica bem é só aquele que é manso, aquele que é calmo, que ele não entrou na briga, ele não se enfureceu, ele não se irou, ele não passou raiva, né? Então só os mansos, né, conseguem revelar o reino de Deus. Oh, glória a Deus. Bem-aventurados, se ele é misericordioso, ele chora. Se ele chora, ele é manso. Se ele é manso, então toda a vontade dele é para a justiça e não tem fome de direito. Porque não é divindade, ele é espiritualidade encarnada em forma humana. Então, se ele é a encarnação humana das virtudes divinas, ele não tem fome de ver o direito divino respeitado. Ele tem fome de ver a justiça paterna revelada. Toda vez que senta numa mesa, não é para comer primeiro, é para perceber quem é que não dá conta de se servir sozinho. O divino senta na mesa para comer primeiro. Vocês já devem ter deparado com isso. Muitas vezes eu achava isso um absurdo, irmãos. Acabava o culto, o pastor falava assim, olha, os pastores aqui entram para dentro da minha casa lá, em tal lugar, que tem uma mesa lá para nós. Eu achava isso um absurdo, irmãos. E os membros que vieram de outra cidade? Os membros que vieram de outra cidade esperam aqui fora, que vocês vão ser servidos aqui fora. Olha, fazer diferença de pessoas. O pastor era melhor do que o membro. Então, na mesa do pastor era prato de vidro, era talher de alumínio, de inox, de alumínio, né? Aí eu olhava o povão lá fora comendo no pratinho de plástico, com garfinho de plástico. Meu Deus, eu não posso participar dessa diferença. Isso me corroía, me machucava, irmãos. Isso doía em mim. Porque o divino sentava na mesa primeiro, para comer a melhor comida. Mas ele não incorporava a virtude paterna de servir o irmão, de servir primeiro, né? De ter atenção com aqueles que estão lá fora, né? Que estão lá precisando, que são considerados inferiores.
A fome do divino, irmãos, não é não é de justiça, mas é de juízo e de mérito. Então, toda a fome do divino é uma fome de juízo, de mérito, como um indivíduo incorporado. O que é uma possessão? A possessão é uma entidade espiritual possuindo um corpo. Isso é uma possessão. Mas vocês vão dizer, mas irmão Arlindo, não existe possessão. Existe sim, irmãos. Tem muita gente que se possui desse Espírito Santo. Não como os irmãos entendem lá, mas tem muita gente que assume uma possessão do Espírito Santo. Olha, eu estou possuído pelo Espírito Santo. Tem gente que acha que está possuída pelo Espírito Santo. Ele invoca o Espírito Santo como uma possessão. Talvez seja esse o seu entendimento. O Espírito Santo como uma possessão e não como uma geração. Então o Espírito ele não veio possuir ninguém, irmãos. Ele veio em nós para gerar em nós, para trazer em nós uma geração, para fazer de nós uma geração. Como alguém que forma quem eu sou e não como alguém que me possui para eu ser quem eu não sou. Então, para muita gente, o Espírito Santo possui ela para ela passar a ser o que ela não é. Mas o Espírito Santo vem a nós para gerar em nós, para fazer uma geração em nós, para gerar dentro de nós uma compreensão, um entendimento para eu ser exatamente quem eu sou. O Espírito Santo me forma para eu ser quem eu fui feito para ser. Spirit, lead me where my trust